Bem-vindos ao nosso primeiro vídeo no canal. Primeiro de muitos, assim, espero. Vamos ver se a gente aprende a fazer esse negócio. Já é um projeto que a gente tá ensaiando há muito tempo, vamos dizer assim, né? Agora vai. E hoje vamos falar do Corcunda de Notre Dame, um livrinho que eu li recentemente. Um livro incrível, por sinal. Victor Hugo, clássico, tudo. É a minha preferência. E muito se sabe do Corcunda de Notre Dame somente pelo filme da Disney. O livro não tem nada a ver com aquele filminho da Disney que a gente conhece. Que todo mundo não, né? Muita gente assistiu e gosta e tudo. Que é um filme de criança. O livro, ele não tem nada a ver com o filme. Ele é um livro para adultos, não tem nada para criança aqui dentro, muito pelo contrário. Ele foi publicado em 1830, mas a história se passa em 1482, no finalzinho da Idade Média. O livro foi criado porque o editor do Victor Hugo, ele queria um livro leve, fácil, divertido, um best-seller para a época, um romance histórico. Foi isso que foi pedido ao Victor Hugo. Só que, para o Victor Hugo, os planos dele eram muito maiores. Ele fez um romance histórico, sim, mas ele colocou muito mais elementos aqui. O Victor Hugo, ele queria defender a arquitetura clássica de Paris. Então, naquela época, a arquitetura estava sendo depredada, estava sendo consumida pelo tempo, as reformas, os engenheiros, ou o pessoal que fazia as reformas, eles destruíam todas as características dos prédios, e a arquitetura de um lugar, ela é cultural, e o Victor Hugo, ele tinha muito essa obsessão pela arquitetura. Então, ele queria, nesse livro, juntar o romance histórico, que o seu editor queria, ele queria que fosse um romance de entretenimento para atingir muitas pessoas, como o seu editor queria, e também ele queria parar a destruição das catedrais e da arquitetura. Que para ele já havia, o Victor Hugo ele já havia em vários momentos lutado para preservar a arquitetura clássica de Paris, que é um marco cultural, é um marco histórico. E o Victor Hugo, ele era muito apaixonado por isso, pela arquitetura. Tanto é que nesse livro tem muita descrição, porque ele queria mostrar o que era Paris, o que era a catedral, o que era a vila, tudo em volta dessa catedral, tudo o que tinha dentro de Paris. Então é muito descritivo. Tanto é que o livro realmente virou o que o editor queria e o que o Victor Hugo queria. Ele virou um best-seller na época e foi um dos principais motivos para que a arquitetura fosse preservada e o pessoal começasse a olhar com mais carinho para os prédios da época, para as catedrais e tudo. Então, o livro realmente causou uma comoção na sociedade, eles abriram os olhos para a arquitetura, começaram então a olhar com outros olhos para a arquitetura, começaram as reformas, começaram os cuidados com os prédios históricos. As pessoas reclamam muito do livro com relação às digressões, né? Essa ladainha que ele fala e fala e fala, mas isso é uma característica do Victor Hugo. Ele queria mostrar a sua visão política, a sua visão sobre a arquitetura, a sua visão, a sua filosofia de vida. Então tem muita ladainha, tem muita descrição, tem muita injeção de linguiça, mas porque ele era uma pessoa que escrevia muito bem. E quando você escreve muito bem, se eu escrevesse tão bem quanto esse homem, eu escreveria muito também, certo? O livro começa numa bagunça, uma festa, um grande festival,
vai ter uma peça de teatro, vai ter a eleição do Papa dos Burros. Então começa uma bagunça danada, ambientando toda Paris, mostrando a ambientação, mostrando Paris, mostrando a praça, mostrando tudo que tá ao redor. É bem descritivo e o começo realmente ele é bem maçante. Mas é normal, é um livro clássico escrito em 1800 e pouco, então totalmente aceitável. Não vai assim, direto para a história. Não. Tem ambientação, tem a colocar cada coisa no seu lugar, depois ele começa a história. Os personagens são 5. 5 personagens. São 3 personagens principais e mais 2 que são extremamente importantes. Mas não são principais, mas eles são muito importantes ali. Os 3 principais. O Frollo, a Esmeralda e o Corcunda. E os 2 que não são tão principais, mas que fazem muita diferença na história, é o Gringoire, o Pierre Gringoire, que é o poeta, e o Phoebus, o soldado. Acho que é Capitão Phoebus. Uma reclamação que o pessoal tem é que demora a aparecer os personagens e tudo, mas se você for parar pra ver, logo no comecinho já tem cada personagem sendo colocado num lugar, mostrando quem são, mostrando já um pouquinho da personalidade, a gente não sabe pra onde eles vão, mas já tem. Então, no começo é muita descrição, mas também tem aonde cada um vai entrando, onde vai ser cada conflito de cada personagem. Vamos começar com o Frollo, o nosso padre. Ele deveria ser o grande guardião da religiosidade. Ele deveria ser o principal ente ali dentro daquela igreja, da Notre Dame. Mas ele é subvertido. Ele é um padre meio trevoso, Ele é um padre que ele é meio perverso. Ele deveria ser o maior cuidador daquela igreja, o maior símbolo da religiosidade. Ele deveria ser o ideal do catolicismo, certo? Mas ele não é assim. Ele é perverso. Ele é um ser das trevas mesmo. E conforme vai desenrolando a história, ele vai piorando. É a história assim, todo mundo endoida no final. Ou morre. Todo mundo endoida no final. Inclusive o padre. O padre, em vez dele ser o símbolo maior da religiosidade, ele estuda alquimia, que na época era associado com bruxaria. Então isso nunca deveria estar dentro de uma igreja sendo feito por um padre. Mas ele estuda alquimia, ele quer fazer ouro, ele tá na busca da pedra filosofal, tudo isso dentro da igreja, lá no alto, numa salinha que ele separou só para ele. E ao invés dele ser um padre religioso, não, ele vai estudar alquimia. E aí o que acontece? Ele entra numa espiral por conta da Esmeralda, que é nosso segundo personagem. A Esmeralda, ela é tudo de bom. Ela é bela, ela é pura, ela tem uma bondade genuína dentro dela, é uma pessoa boa, verdadeiramente boa. O próprio nome dela, na tradição medieval, já significa pureza e preservação da castidade. E dentro da história de vida da Esmeralda, ela leva uma bolsinha no pescoço, com que ela não pode perder de jeito nenhum, e ela vai defender essa bolsa com unhas e dentes, porque uma vidente disse que se ela preservasse essa bolsinha, ela reencontraria com a mãe dela. Então ela preserva com faca, com unhas e dentes, com tudo que ela pode, ela não perde essa bolsa. Ela é um símbolo moral dentro da história, mas também ela tem suas falhas. Ela é um personagem real, uma pessoa real. É uma simboliza toda a pureza, a virtude, a beleza. Porém,
ela tem falhas. Então ela é tentada em um momento ali da história a perder essa bolsinha, a deixar ir, a não... por conta do amor que ela sente pelo Phoebus, ela é tentada a ignorar tudo isso, toda a sua castidade, a busca pela sua mãe, essa pureza que ela tem, ela realmente chega num ponto que ela fica ali no embate pra perder isso. Então, assim, ela é uma personagem que é pura, mas tem suas falhas. E temos o Quasimodo, que é o nosso lindo Corcunda de Notre Dame, que de lindo não tem nada, não é mesmo? Ele é a pura feiura de tudo. Tudo que você pode imaginar de feio, esse cara tem. Ele é deformado, ele não tem um olho, ele tem os cabelos vermelhos, ele é corcunda, ele manca, tem uma perna maior que a outra, é todo torto. Então toda a feiura que poderia existir tá no Quasimodo. O próprio nome dele já diz quase. Quasimodo, quase. Ele é um quase humano. Ele não é um ser humano completo. Ele é surdo e defeituoso. Ele é como se fosse um rascunho de um ser humano. E, pela sua feiura, todo mundo odeia o Quasimodo. As pessoas, elas odeiam, simplesmente porque ele é feio. A única pessoa que faz uma bondade com ele, que ainda não que aceita ele, mas que faz uma bondade com ele, é a Esmeralda. Então, o que acontece? Ele também se apaixona pela Esmeralda. No fim da história, todo mundo se apaixona pela Esmeralda, tá? Mas é isso, todo mundo se apaixona pela menina. Ela é pura, ela é bela, ela é bondosa, ela tem um coração bonito. Esse livro, ele é uma grande crítica ao catolicismo. Na época em que ele foi lançado, os católicos se comoveram muito por conta do Victor Hugo ter colocado a catedral como pano de fundo na história. Só que não tem nada que defenda o catolicismo dentro desse livro. Muito pelo contrário. A gente tem uma igreja, que é todo o pano de fundo, uma igreja maravilhosa, que tá ali de pano de fundo dentro da história. Mas dentro dessa igreja você não tem uma cerimônia religiosa, você não tem uma reza, não tem uma oração. O padre que toma conta dessa igreja, ele é um pervertido, alquimista, que alquimia na época era considerada bruxaria contra a igreja católica, né? Os católicos na época, eles elogiaram o livro e gostaram muito por conta da atenção que o Victor Hugo deu para a Catedral de Notre Dame. Notre Dame é nossa mãe. No caso, ela seria a Virgem Maria. Então, e eles gostaram muito por conta da atenção que o Victor Hugo deu para a catedral, né? Só que a catedral, ela não é, dentro desse livro, símbolo religioso. Muito pelo contrário. Tudo que deveria ser símbolo religioso não é. O padre é um pervertido, envolvido com bruxaria, envolvido com alquimia, bruxaria, ele é obcecado pela Esmeralda, ele não é bom. Você não vê nenhuma reza, oração, missa, nada dentro dessa igreja. E a única pessoa que reza dentro da igreja é a Esmeralda. Só que ela é pagã. Então, ela não é católica. Entende a crítica ao catolicismo que o Victor Hugo colocou aí também? No caso, dentro da igreja, a gente só vê desgraça. Começando pelo padre. Dentro dessa crítica, a gente tem o padre, que é o religioso, que quer possuir ou matar a moça. E a gente tem a pagã, que
é o símbolo de bondade e pureza. Os papéis estão trocados, não é mesmo? Então, o padre, por fora, ele tem uma aparência solene, ele tem uma aparência legal, você acha que ele é boa coisa. Só que por dentro, ele é podre. Ele é um demônio por dentro. O padre, no caso, ele acaba se tornando um invejoso. Ele não é bonito igual o Phoebus, ele não é desejado e amado pela Esmeralda igual o Phoebus, Capitão Phoebus. Ele não é um filósofo igual ao Pierre Gringoire. E o Quasimodo acaba sendo a representação da sua feiura, do seu estado de espírito, da sua moral, que é deturpada, que é torta, errada. Tanto é que quando tá no começo do livro, o Frollo, ele tá lá no alto da torre. Lá na sua salinha, na igreja, lá em cima, no alto da torre, fazendo as coisas dele. As alquimias dele, fazendo as alquimias dele, fazendo os estudos dele, tudo lá em cima, de longe da população. E o Quasimodo, no começo da história, ele tá lá na praça, no meio do povão, sendo eleito o Papa dos Bobos. Que é um festival do populacho, aquela baderna, aquela farra toda, no meio do povo. No final do livro, os papéis se invertem. O Frollo, que tava lá em cima, na salinha dele, agora ele tá lá embaixo na praça, castigando a Esmeralda. Mas no meio do povo, lá no chão, ele tava lá em cima, ele foi lá para baixo. E o Quasimodo começou lá embaixo e ele ascendeu. Agora ele tá lá no alto da torre, observando a cena da Esmeralda com o Frollo, com o populacho, lá na praça, nos momentos finais do livro. Então eles se invertem. O que era bom, o que era para ser bom, é ruim. E o que era para ser ruim porque é feio, ele é bom. Porque o Quasimodo, ele tem essa aparência horrível, mas ele tem um espírito bom. Ele é bondoso, ele é amoroso, ele gosta do Frollo, ele foi adotado pelo Frollo, então ele tem um amor muito grande pelo Frollo. Ele tem, e aí ele se apaixona pela Esmeralda, ele faz de tudo por essa mulher para não magoá-la, para não assustá-la, para proteger ela, tudo. Ele exalta essa mulher ao máximo. Tem uma palavrinha no começo do livro que é Ananke, significa fatalidade, que o Frollo escreve na parede da torre dele. Acho que da torre. Significa fatalidade. E qual é a fatalidade de cada um desses personagens? A Esmeralda, ela tem amor irracional pelo Phoebus. E esse amor acabou levando ela a cometer um erro, a se enganar, e nisso acabou levando ela para ser presa, né? O que é a fatalidade de cada um? A Esmeralda, a fatalidade dela é o amor que ela sente irracional pelo Phoebus. Então ela quer tanto esse rapaz que ela resolve desistir de tudo que ela tem na vida por ele. O Frollo, a fatalidade dele é essa incongruência que ele tem entre o religioso, entre seus votos e o apelo sexual, que ele deseja demais a Esmeralda. Então ele está constantemente em conflito. E a fatalidade do Quasimodo é a feiura, que em momento nenhum é superada. Ninguém consegue olhar para ele. Ninguém consegue conviver com ele. Ele é extremamente bom, mas ninguém liga, porque ele é feio. Essa é a fatalidade do Quasimodo. Então tudo gira, a história toda gira e vai se encaminhando para esse final, para essa fatalidade. Cada um vai enlouquecendo, vai brigando dentro de si por conta dos seus princípios, por conta dos seus valores, por conta do que você quer realmente na vida, o que é importante. E no final é isso. Então, é um livro que
vale muito a pena ser lido. É um livro que tem muita digressão, tem muita encheção de linguiça, mas ele vale cada linha, cada página, cada palavra. Principalmente depois que você entende por que tanta descrição dentro do livro, né? Por toda a história que o livro traz, por toda a filosofia que o livro traz, por essa questão dos motivos pelos quais o livro foi feito. Então, e a história envolvente, a história gostosa de você ler, é uma história de amor, de paixão, de desejo, de superação também. O livro é sensacional. Eu espero que eu tenha feito um vídeo legal, que vocês gostem. Quem já leu o livro, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, qual a visão que vocês tiveram, tá bem? O que vocês acharam do vídeo? Fala aí o que a gente dá pra melhorar, o que pode mudar. Vai dando umas dicas aí, porque a gente vai fazer isso aqui funcionar. Já curte e se inscreve no canal, que logo tem mais.